Fala, galera de Cristo! Tudo bem? Vamos lá para nosso bate-papo diário? Olha só o que eu quero trazer para você hoje. Qual é a sua meta como cristão? Qual é o seu objetivo? O que que você quer ser como cristão? Qual a sua função como cristão? Vamos ver algumas coisas hoje? Vamos lá, a gente vai abrir Romanos 8:29. Romanos Novo Testamento, que diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente crê que Jesus é nosso irmão, né? Espiritualmente falando, e a gente tem que ser como ele. Se a gente entender que a nossa meta principal tem que ser como Jesus, a gente já parte de um princípio grandioso. Por quê? Quem que foi Jesus aqui na Terra? Ele era Deus. Tá, mas ele era homem também, tanto que ele teve que nascer de uma mulher. Então, o tempo que ele teve aqui, ele também era homem. E aí a gente precisa ser como Cristo era. Por isso que a gente chama, que a gente fala hoje em dia que a gente é cristão. Então, cristão é um pequeno Cristo. Como que Cristo era? Ele abençoava as pessoas ou ele falava mal das pessoas? Ele trazia cura, palavra, conforto, ou ele trazia confusão, miséria? Quem era Jesus? Então, quando a gente aprende a palavra, quando a gente lê a palavra, a gente vai sempre descobrindo mais um pouco de Jesus. A gente tem que ter o mesmo caráter dele. É fácil? Não. Principalmente nos dias atuais. Eu acho que cada vez vai só piorando. Mas a gente precisa buscar ser como Cristo era, como ele foi aqui na Terra. E aí, se a gente parar também para pensar, para que Jesus teve que vir aqui? Muitas vezes para nos dar o exemplo de como ser um pequeno Cristo. Então, ele andava em amor, em santidade, em graça, em sabedoria. Ele buscava o fruto do Espírito. Ele não pecava, ele confrontou o inimigo com a própria palavra. Lá está escrito lá no livro de João. Então, toda vez que a gente aprende as coisas da palavra, a gente busca ser parecido com Cristo. Tanto que as pessoas têm que ver em nós Cristo. Caraca, aquela mulher ali, ela é cristã. Ela faz o bem, ela é amorosa, ela é atenciosa, ela é cristã. Ou aquela mulher ali, ela é mentirosa, ela é fofoqueira, ela é maldosa. Ela tem Cristo. Entende? Deveríamos procurar agir para com os outros do mesmo jeito que Jesus agia com a gente, com as pessoas naquela época. Então, assim, a Bíblia fala que em vários momentos ali ele levava a palavra e o que ele ensinou para os discípulos fazerem foi justamente isso. Tanto que ele fala, se você chegar numa casa e a pessoa não quiser a paz, não quiser receber a sua palavra, sacode até a poeira do corpo e vai embora. Lu, mas aí você tá sendo grossa. Não. Você vai. Aí entra outra parte da palavra. A gente não tem que dar pérolas aos porcos. A pessoa não quer, ela não quer receber. Então, amém. Eu não posso insistir, eu não posso colocar a goela abaixo Jesus nela. Mas eu tenho que demonstrar Jesus em mim. E não fazer ela ser obrigada a receber Jesus. Entende a diferença? As pessoas têm que ver Jesus em mim. Hoje mesmo eu estava falando com uma aluna e ela falou assim: o que adianta fulano e ciclano vive na igreja, mas adora uma fofoca, adora mentira, adora caluniar os outros? Tá sendo pequeno Cristo? Nem de longe. Então não adianta estar enfiada na igreja fazendo errado, dando mau testemunho. É essa a questão. É essa a questão. Também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele é o mais velho, ele nos deu o exemplo, a gente tem que fazer como ele fez. Não é fácil, igual eu falei, fácil não é, mas a gente procura.
A gente procura fazer. Como que a gente faz isso? Aprendendo toda vez que você lê a palavra, toda vez que você ouve um versículo desse que você aprendeu, você aprende mais um pouquinho de Jesus. Por que as pessoas hoje em dia, não tenho tempo de ler a Bíblia? O tempo é você que faz. Eu quero ler a Bíblia um pouquinho hoje, então eu vou parar um pouquinho para assistir um vídeo de 10 minutinhos que me fala da palavra. Entende? Quero ler mais uma parte com você de 2 Crônicas, mais um versículo. 2 Crônicas é Antigo Testamento. E aí eu vou te dizer uma coisa. Jesus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Por exemplo, você é casada. Você tem compromisso com seu marido? Claro que tem. E ele tem compromisso com você. Aí tem uma pessoa solteira, ela tem compromisso de casado? Não. Então a gente quer um compromisso com Jesus, a gente vai ter compromisso com ele se... Quer dizer, ele vai ter compromisso com a gente se a gente estiver com ele. Ah, não quero nem saber de Deus. Ih, larga esse negócio de Bíblia pra lá, esse negócio de oração é chato, igreja é chato. Aí o caldo aperta, o caldo entorna, o negócio aperta. Você vai buscar pra quem? Deus é a única solução. Em muitos casos. Quantas pessoas você sabe que está doente, que a medicina diz que não tem cura? Só que a Bíblia diz que Jesus é a cura. Deus é a cura. Quantas pessoas você vê aí nos vícios ruins? Ah, não tem jeito para aquela pessoa. Tem sim. Ele tem que ter o caráter de Cristo. Ele tem que aprender a ser como Jesus era. Jesus era viciado? Entendeu? Então tudo tá aqui. A gente precisa ter um compromisso com ele, porque ele tem com a gente. Então, olha só. Eu vou ler mais um versículo só. 2 Crônicas 15:2. 2 Crônicas 15:2, que diz assim. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. Aqui ele estava falando sobre uma parte da história, depois vocês podem ler com calma para entender quem era Asa, quem era o filho de Obed, e a gente pode entrar nesse tema depois. A chave que eu quero dar aqui hoje é a seguinte: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Mas, se o abandonarem, Ele os abandonará. Cara, isso aqui é muito claro. Tem dúvida nesse versículo? Aí tem muita gente que abandona Deus, não quer saber do Senhor, não quer saber de igreja. Você vai falar pra pessoa, tá tendo um culto lá em casa, vamos ouvir a palavra no YouTube. Ah, não, pelo amor de Deus. Igual eu falei ontem, que muita gente falou que eu tô misturando as coisas. Lembra o vídeo de ontem? Eu não tô misturando. Eu sou eu. Eu sou personal, eu tava dando aula e eu sou cristã. Essa sou eu, não tô misturando, já tá misturado. Aí você vai falar da pessoa para pessoa que está passando por problemas. Jesus é a salvação, Jesus é a cura, Jesus é a libertação, Jesus... Ah, não, Lu, pelo amor de Deus, vem com essa história de Jesus de novo que eu não quero saber. Sem problema, igual eu falei, sacudi a poeirinha e meto meu pé. Só que, aqui tá claro, eu vou ler de novo o versículo. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então tem muita gente que está abandonado pelo Senhor, sim, porque não quer saber de Deus. Só quer saber na hora que aperta o caldo, que entorna o caldo e que, eu preciso de Deus. Aí quer oração, quer que a gente paga preço de oração e de jejum por Ele, mas Ele não quer saber. Então cada um é um, a gente tem que ser Jesus, tem que ser como Jesus. A gente tem que ser um pequeno Cristo, a gente tem que ser como Jesus foi, nosso irmão mais velho. A gente tem que aprender a palavra. Se você não quer, sem problema, mas a escolha é sua. Eu sei que esse vídeo muitas vezes pode ser forte, mas ele é real. E tá escrito aqui na palavra, que eu li pra você ouvir. Então, às vezes, eu falo por mim, tá? A gente precisa de um chacoalhão pra acordar. Oi! Acorda! Tá fazendo errado! Não sei se é seu caso. Tô falando pra mim. Amém? Lê os versículos que eu te passei hoje, presta atenção e bora orar. Vamos orar para encerrar esse vídeo por hoje? Curva sua cabeça em reverência ao Senhor, fecha os seus olhos para você se concentrar nele e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra tão forte.
tão linda que a gente deve ser como Jesus foi, nosso primogênito, mas tão forte que o Senhor falou aqui, que se a gente te abandonar, o Senhor nos abandonará também. Pai, me perdoa, nos perdoa neste momento por todas as vezes que a gente te abandonou, por todas as vezes que a gente achou que podia fazer do nosso jeito e não é do nosso jeito, do seu. O Senhor é Deus e não nós. Nós devemos ser como os pequenos cristos, pessoas que servem e que obedecem a palavra do Senhor, como Jesus obedeceu. Em nome de Jesus, papai, gera nas nossas vidas essa graça, essa sabedoria, esse entendimento de obedecer a tua palavra, de aprender mais com o Senhor todos os dias. Esses vídeos aqui no canal são tão pequeninos, são tão curtos, mas que trazem mensagens grandiosas vindas diretamente do teu trono para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui assistindo, que vai assistir depois. Cobre com teu sangue as nossas vidas, traz graça e sabedoria sobre nós, para que o seu nome continue sendo glorificado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, beijo e até amanhã.